Olá, pessoal! Então vamos ver como que biologicamente a paranoia é desencadeada. Qual é o estresse que causa a paranoia, né? E o que é isso? Como acontece? Então, gente, biologicamente a paranoia é desencadeada por experiências traumáticas de medo. E o que diferencia esse medo de muitos outros é a sensação de que será pego desprevenido, no susto, do nada, sem que a pessoa possa ver. É assim, o bote. Algo que vem por trás, como um predador que fica ali observando a presa e esperando a hora certa de atacar. E aí, por isso, a sensação de que está sendo olhado, vigiado e perseguido. Essa pessoa vai ser caçada a qualquer momento. Essa é a sensação. Então, a paranoia, ela é ativada por alguma sensação de ameaça, e esse medo aumentado e irreal só acontece porque a pessoa tem registro no seu inconsciente de ter passado por muito medo, esse medo que vem por trás. Então, isso é acionado através de acontecimentos reais ou imaginários ou gatilhos para a pessoa se proteger da ameaça com antecedência. Então, o que acontece é, ela entra em alerta, né? Os sentidos ficam apurados, o da visão principalmente. Esse alerta exagerado é o que a gente chama de paranoia. E a paranoia vem com a mesma intensidade do medo no trauma. Então, antigamente, os povos selvagens, né, e depois os primitivos, realmente temiam os predadores. Eram reais os ataques que eles sofriam e, inclusive, eles temiam a natureza, que também era devastadora. Mas eles acusavam os espíritos desses males, porque eles, obviamente, desconheciam os fatos. Hoje, nós temos mecanismos melhores de segurança para enfrentar as adversidades da natureza ou os perigos do dia a dia. Os nossos medos são outros. Então a gente pode pensar, por exemplo, um bebê, ele pode estar dormindo ali no berço dele tranquilamente e de repente tem um grito, né, e ele acorda assustado assim, e ele tá lá no quarto escuro, sem ninguém, do nada, né? Essa gritaria continua, né, e se aproxima e se afasta da porta do quarto, enfim. Ou então, uma criança, ela tá brincando ali e de repente a mãe dela é agredida, né, ou alguém que ela gosta. Ou essa criança tá chorando e ao invés dela ser acolhida, compreendida, enfim, alguém pega e bate nela, dá um tapa nela. Então, né, essa insegurança, né, ou essa desconfiança, ou isso que vai crescer até um comportamento paranoico, ele pode vir de um ambiente conturbado, violento, desrespeitoso, invasivo. Esse trauma, ele pode ser uma coisa do dia a dia, duradoura, recorrente, mas pode também acontecer em outros ambientes e ser mais pontual, de ter passado por um acontecimento, por exemplo, na escola, na casa de alguém, na rua. Então não é uma coisa crônica, né, mas aguda, mas severa o suficiente, né, com uma carga emocional o suficiente para modificar o comportamento em algum nível, e a gente vai entender isso melhor. Então, a paranoia é um mecanismo de sobrevivência frente ao perigo quando a pessoa não consegue resolver racional e conscientemente alguma coisa. E a carga emocional, ela é intensa e ela terá respostas no nível dos órgãos e também mudanças no comportamento. A questão é que ninguém nasce paranoico. As pessoas têm registro em tecidos desse medo predatório, de ser pego desprevenido, porque faz parte da evolução das espécies. No entanto, para você desencadear a paranoia ou esse programa biológico, é necessário que passe pelo trauma ou conflito para ativar esse programa. Então, a pessoa vai desencadear comportamento paranoico para lidar com a ameaça. Ela entra em alerta. Então, esse é um estado, uma resposta biológica frente a uma carga intensa emocional desencadeado por um medo de um possível predador real ou imaginário. Veja esse desenho aqui que eu coloco, que mostra o centro de controle no cérebro da paranoia e que está ligado aqui onde vocês estão vendo esses círculos concêntricos, está ligado à região da retina. Aqui você tem essa forma de desenho e aqui você tem uma imagem, uma tomografia computadorizada do crânio com foco bem na região da retina.
Então, para que a pessoa esteja em modo de sobrevivência e paranoica, é preciso que os dois hemisférios cerebrais desses centros de controle da retina estejam ativados. Só quando um deles entrar em cura, ou seja, quando a pessoa solucionar o conflito, é que esse estado de alerta vai diminuir. Bom, falando aqui das imagens, só um especialista em diagnóstico por imagem da medicina germânica pode ler. Aqui no pronto atendimento nós temos essa especialidade. Isso aqui não é da medicina tradicional, tá? Então, situações que remetam isso pode ativar um novo conflito ou ele já existe em gatilho trauma inicial, que vai intensificar a massa do conflito, desde uma desconfiança ou então uma coisa crescente até estados perturbadores paranoicos. Quer um exemplo? Então tinha lá uma mulher, mãe, e estava tudo bem na vida dela, até que ela tem que se defrontar com uma situação inesperada onde vão tirar a guarda do filho dela. Então, ela começa, aos poucos, mudar o comportamento dela. E ela começa a entrar em estado de alerta. Ela acionou um gatilho. Então, qualquer coisa começa a representar para ela medo e ameaça. Ela começa a agir irracionalmente, ela acusa todo mundo, ela não confia nem na própria sombra, não deixa o filho para a escola, não responde o celular. As compulsões de conferência também podem aparecer na paranoia, né? Então, a pessoa começa a conferir o celular X número de vezes, ela tranca a porta e confere um X número de vezes para ver se trancou, e aí, de repente, ela troca as fechaduras, deixa as luzes da sala da frente apagadas, proíbe de falar muito alto, muda a TV de um cômodo para o outro mais distante da porta de entrada, ela não dorme bem. E isso tudo vai depender da intensidade do conflito desencadeador. E a parte do corpo que responde ao estresse que causa a paranoia é a retina, que tem o senso de controle na região posterior do cérebro ou do lobo occipital, como vocês podem ver aqui de novo na imagem. Todo programa biológico ou doença acontece em duas fases. A fase de conflito ativo, quando aquilo acontece, a pessoa está vivenciando aquilo, e a fase de cura, quando o conflito se resolveu. Nesse caso aqui, o que acontece é que durante o período de conflito ativo, quando aquilo está acontecendo, quando essa mulher recebeu essa notícia, por exemplo, na primeira fase, a visão dela melhora, a acuidade visual é aumentada e a pessoa entra em estado de alerta. E por que a visão dela melhora? Para que ela possa enxergar melhor o possível predador, para ela se proteger, para ela se defender. Mas depois, quando tudo isso passar, quando ela resolver esse conflito, esse problema, e isso pode demorar horas, dias, meses ou anos. Então, quando ela resolver, aí virão os problemas da visão, como a miopia, astigmatismo, hipermetropia e etc. Você vê que tem muita gente que faz, inclusive, cirurgia, né, dos olhos para isso. Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí para mais. E se você precisar de ajuda também, procure aqui no Pronto Atendimento Psicológico. Coloquem aí as suas dúvidas e segue. Tchau!